Estamos de volta e você está no canal 23.1, o Dia TV. Fique agora com o nosso plantão de notícias. Muito boa noite, Lívio. Desde as 14 horas desta quarta-feira, cerca de 25 detentos da ala B do Centro Educacional Masculino estão fazendo uma rebelião. Eles estão com um refém, um agente penitenciário. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros estão trabalhando desde o início dessa rebelião. A Coronel Júlia está tentando apaziguar e acabar com essa situação. Muitas pedras foram jogadas aqui na rua ao lado do SEM. Pedras que foram jogadas pelos detentos. Eles alegam falta de estrutura, alimentação e até telefonema para os familiares. Mais informações de mais uma rebelião aqui no SEM dentro da nossa programação. E você confere a partir de agora como foi a entrevista com a candidata Sueli Rodrigues, do PSOL. Este é o nosso projeto Eleições 2018. Nesta quarta-feira estamos recebendo Maria Sueli Rodrigues de Souza. Ela é do PSOL e está à frente da coligação Poder Popular na Construção do Piauí. É com a professora Sueli Rodrigues que nós conversamos a partir de agora. Olá, professora, boa tarde, seja bem-vinda aos nossos estúdios, ao nosso programa. Obrigada, boa tarde mulheres e homens do meu estado, boa tarde à população teresinense. Ok, professora, começando então a nossa série de entrevistas, de perguntas e respostas. O primeiro tema escolhido foi sobre segurança. Quem faz a pergunta é Yuri Ribeiro, que é repórter de cultura do jornal O Dia. Candidata, a pergunta é a seguinte: a intolerância à sociedade LGBT é uma realidade cada vez mais comum, que pode ser comprovada com os números de violência contra essa parcela da população. De que modo a senhora pretende trabalhar a inclusão e o respeito a esse público, caso seja eleita? É com a senhora. O nosso programa de governo está organizado em 3 eixos, sendo um deles o enfrentamento à desigualdade e às opressões. Porque a gente considera que os problemas que a gente vivencia, eles têm essas duas naturezas, desigualdade social e as opressões. Então, a violência contra a população LGBT faz parte das opressões vivenciadas por essa população. Também a violência contra a mulher, a violência pelo pertencimento étnico-racial. Então, consideramos, nesse nosso eixo de programa de governo, consideramos que isso é estruturante. Então, não deve aparecer só nas políticas de segurança, deve aparecer no programa de educação, de cultura, de desenvolvimento, de planejamento do Estado e de segurança, com uma segurança com a concepção de protetora dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, uma concepção de segurança que seja a garantia que nós temos, a garantia constitucional de vivermos em segurança. Então, uma polícia que o destaque dessa polícia não seja a militarização, e sim a defesa dos direitos humanos, direitos fundamentais. E isso nós vamos garantir com formação do corpo público, de servidores públicos que garantem a segurança pública, mas vamos fazer também no sentido de fazer a integração entre as políticas de segurança, as políticas de educação e as políticas de geração de emprego e renda, no sentido de se ter algo estruturante para enfrentar esse problema. E o problema das intolerâncias serão tratados com programas de cultura e de educação. Ok, candidata, vamos à nossa próxima pergunta nesta quarta-feira. Quem faz a pergunta é Itiara Borges, que é repórter de política do nosso jornal O Dia, e o assunto é saúde. A questão é a seguinte: o prefeito Firmino Filho reclama que a prefeitura sente o peso de ter que acolher a saúde do estado em toda a Teresina, porque os hospitais regionais não possuem estrutura e a população do interior acaba tendo que vir para cá, a capital. Como que a senhora pensa em resolver esse problema nas cidades do interior e desafogar a demanda da capital? Para isso, é preciso mexer no orçamento. Né? Não adianta dizer que vai fazer mais investimento se não mexe no orçamento. Nós temos uma lei de congelamento, que foi
um presente terrível que foi dado à população piauiense em 2016, de congelamento dos gastos sociais, um teto para os gastos sociais em 10 anos. Então, fazer qualquer investimento nesse sentido requer desfazer isso que está feito como legislação. Requer revogar essa lei. Então, é preciso revogar a lei do jeito que a gente combate a PEC da morte, que congelou tudo no plano federal. Nós temos a nossa aqui, lei da morte também, que congela os gastos com as políticas sociais. Então, é preciso mexer no orçamento. Precisamos também, está no nosso programa, a auditoria da dívida pública. O Estado do Piauí gasta parte significativa do seu orçamento com o pagamento de uma dívida que a população não tem conhecimento, não houve debate público sobre essa dívida, não sabemos e nem sabemos se há legitimidade nesse pagamento. Então, é preciso mexer no orçamento para garantir mais investimento. E aí sim, vamos ter investimento. Precisamos investir principalmente para valorizar o nosso sistema único de saúde, que é um patrimônio do povo brasileiro e também do povo piauiense. Então, é preciso reconhecer que os melhores serviços, os melhores aparelhos ainda estão na rede pública de saúde. É preciso valorizar isso. O que nós precisamos é ampliar, melhorar a qualidade do serviço prestado e ampliar esse acesso para que a população do Estado não se desloque com tanta frequência para Teresina. Nós estamos conversando nesta quarta-feira com a professora Sueli Rodrigues, candidata do PSOL ao Palácio de Karnak. Candidata, vamos à nossa próxima questão. O assunto é políticas sociais. Quem faz essa pergunta é Nájila Fernandes, apresentadora da nossa O Dia TV. A pergunta é o seguinte: os projetos sociais mudam a vida das crianças e adolescentes, mas passam por dificuldades financeiras. Alguns dependem de repasses dados pelos governos e municípios, que geralmente atrasam. O que pode ser feito para que esses repasses sejam feitos em dia, candidata? Olha, nós do PSOL e PCB, nós temos uma chapa completa e nós nos colocamos tanto para a presidência da República, com Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, quanto nos colocamos aqui para o Estado. Nós acreditamos que é preciso haver uma gestão de Estado comprometida com aquela população, especialmente com aquela população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. E esse compromisso precisa ser um compromisso em primeiro lugar, né? Então, atrasar repasses significa não compromisso com a maior parte da população. Significa valorizar aqueles que já são valorizados na política de repartição de riquezas. Então, esse compromisso o PSOL tem tanto para a presidência da República, quanto para a Câmara Federal, para o Senado, quanto para o Estado do Piauí e nossos deputados estaduais. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta, quarta pergunta desta tarde. O assunto é segurança pública. Quem faz a pergunta é Cícero Portela, que é repórter do nosso portal dia.com. A pergunta é o seguinte: tradicionalmente, o estado do Piauí é conhecido por realizar poucos concursos públicos, e sindicatos e associações que representam as categorias dos agentes penitenciários, policiais civis, militares e bombeiros denunciam que a quantidade de servidores está muito abaixo do que é o ideal, o que compromete gravemente a política de segurança pública do estado do Piauí, além de colocar em risco a vida dos próprios trabalhadores. O governo alega que não há recursos para realizar mais nomeações. Como lidar com esse problema? Na primeira pergunta, eu fiz referência a isso. Nós precisamos rever o orçamento do estado do Piauí. Precisamos rever esse orçamento, precisamos auditar a dívida, precisamos fazer um controle público do processo que leva a contrair a dívida. A gente só tem notícia quando a dívida já está contraída e a gente não sabe por quê e nem temos certeza da legitimidade dessa dívida. Então, é preciso, de fato, mexer no orçamento para garantir as políticas sociais, dentre elas a política de segurança.
De fato, há uma reclamação frequente dos sindicatos que há um número não suficiente para atender. Agora, a política de segurança, ela não precisa só de pessoas, ela precisa mudar, como eu já disse, precisa mudar a própria concepção de segurança pública. Nós entramos num processo de abertura democrática no nosso país e não mudou a concepção de polícia. A concepção de polícia permanece a militarização da segurança pública, e a militarização ela não garante a segurança pública, e especialmente o que o nosso saldo tem mostrado, o que a militarização faz é atacar a população em situação de maior vulnerabilidade social. Eu costumo dizer que o Estado se encontra permanentemente com uma arma apontada para a cabeça da população negra e pobre. Então, isso não é política de segurança. Nós precisamos ter uma política de segurança, sim, que tenha concursados, que essas pessoas recebam um salário digno, mas que elas trabalhem para proteger a vida da população, que elas atuem como defensora e guardadora dos direitos fundamentais dessa população. Ok, candidata, já vamos para a nossa quinta pergunta do dia. O assunto é cultura. Quem faz a pergunta é o JA, que é cartunista do nosso jornal O Dia. A questão é a seguinte: candidata, qual sua política voltada para a cultura no estado do Piauí? Nós precisamos, enquanto cultura, e é importante que a população piauiense tome isso como proposta, nós precisamos inicialmente ter um programa de cultura que retome, que valorize as nossas raízes culturais. Que raízes culturais são essas? As raízes dos povos indígenas, que é tão alardeado que foram extintos e não foram extintos, e do povo negro. Então, precisamos retomar essas expressões culturais. Temos expressões culturais em todo o estado. Então, é preciso retomar isso como um processo de valorização da identidade do povo piauiense, para a gente sentir orgulho de ser piauiense. E essa retomada, essa identificação das expressões culturais deve fazer parte de uma política pública de cultura que tenha orçamento, que não precise a cultura ficar dependendo do orçamento, da repartição de orçamentos em cada momento, que tenha a sua autonomia, que tenha o seu fundo de cultura, e esse fundo de cultura precisa estar voltado para as expressões culturais do povo piauiense e não só para as expressões culturais elitizadas, aquilo que é categorizado como cultura. Na verdade, a gente precisa retomar nossas raízes para a gente refazer os nossos vínculos com a nossa terra e a gente identificar o quanto que essa terra é valorosa, o quanto que nós temos orgulho de sermos dessa terra. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta. Candidata Sueli Rodrigues. O assunto é concurso público. Quem faz esta pergunta é Tatiana Guimarães, que é editora de imagens aqui da nossa O Dia TV. A senhora pretende realizar concurso público na área de comunicação para preencher o quadro de servidores da Fundação Antares? Não só realizar concurso público. No nosso programa, nós temos um programa de comunicação, porque entendemos a comunicação como um direito fundamental da população. E esse direito, ele não pode ficar só ao sabor do mercado. Ela não pode ficar só a iniciativa privada decidindo o que a população vai assistir. Então, nós temos sim uma proposta de um programa para ter uma política pública de comunicação. Essa política pública de comunicação em que o Estado coordena esses serviços, mas também faz debate público com a sociedade para definir a qualidade daquilo que vai ao ar, especialmente daquilo que viola direitos. Nós temos uma gama de programas que são violadores dos direitos humanos, especialmente no horário de meio-dia. E esses programas, eles ajudam a formar uma concepção raivosa, uma concepção de intolerância que amplia o ataque à população LGBT, à população negra, à população pobre do nosso estado. Então é preciso que a gente, e as mulheres, E é preciso que a gente tenha uma política pública de comunicação
que valorize esses pertencimentos sociais. E isso, a comunicação faz disso muito bem e é preciso que isso seja feito em favor desse povo e não contra essa população. Candidata, estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Agora queria lhe deixar bem à vontade para que a senhora faça suas considerações finais. Pedimos ao povo piauiense que olhe o nosso programa de governo, conheça os eixos estruturantes. Nós temos 3 eixos estruturantes, um enfrentamento às desigualdades e às opressões, como já falamos. Nesse, o destaque é para a produção, para a divisão de riquezas, para a produção de trabalho, geração de emprego e renda. Nós temos um eixo estruturante de valorização da democracia participativa, que o povo participe cotidianamente da vida política e um compromisso radical com a classe trabalhadora. E pedimos à população que olhe o nosso programa e que nos ajude a divulgar a esperança na política e a possibilidade de mudar a política pela participação popular. Esperamos que o nosso programa sirva para fazer brotar esperanças que pela participação, pela política, a política comprometida com o direito da classe trabalhadora, seja possível mudar a nossa realidade. É isso, e agradecer a participação, agradecer a quem está nos ouvindo. Só ainda tem aproximadamente 1 minuto para falar. Ah, Fique à vontade. Então, destacar ainda que no nosso programa de enfrentamento às desigualdades e às opressões, nós temos programa específico para enfrentar a violência contra a mulher. E para enfrentar a violência contra a mulher, que o caso do feminicídio no nosso estado está alarmante. Nós vivemos uma situação de guerra contra as mulheres. Então, para isso, nós temos como proposta ter política de valorização às mulheres, desde o planejamento do Estado, desde as suas políticas de geração de emprego e renda, a política de moradia, a política de assistência social, mas especialmente a política de educação. É preciso construir, a partir da educação e a partir da cultura, é preciso construir uma outra concepção de ser mulher e do valor que a mulher tem para a gente construir uma sociedade em que haja democracia nas relações de gênero. Candidata Sueli Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente noite para você. Lembrando que o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Aldia TV, nosso contato é o DDD 86 999 11 21 11. Mande para a gente fotos, vídeos, áudios ou a sua mensagem. Também conte o que você está achando da nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, uma excelente noite para você e até amanhã.